Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Me Convida, um programa do Nova Onda. Hoje, aqui no Me Convida, eu vou falar um pouquinho sobre as suas dúvidas, sobre alguns questionamentos que você, mãe, pode ter tido. Se o seu filho tem um comportamento diferente, ou se alguém falou alguma coisa dizendo que ele é mimado, ou que ele é agitado. Você não sabe muito bem dizer, mas você sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe dizer o que é. Mas no primeiro episódio do Me Convida, acho que a gente vai te ajudar, você vai conseguir esclarecer. E primeiro de tudo, esse canal que a gente está apresentando para vocês, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Michele Totti, eu sou mãe atípica do Valentim, sou esposa do Pedro, sou funcionária pública e advogada. E o Me Convida surgiu de uma vontade, de um anseio, de uma expectativa também, de uma entrevista que eu tive aqui na Nova Onda, num canal chamado Happy Hour. Eu vim dar uma entrevista para falar um pouquinho da maternidade atípica, né? Dividir um pouco da minha história com as pessoas que estavam assistindo, que assistem o programa do Cleiton. E o que mais me deixou impactada foi inúmeras mensagens que eu recebi falando assim: nossa, a sua história parece com a minha. Eu me identifiquei com você. Nossa, conta mais. Nossa, você foi muito real. E aí, quando veio a convite, o projeto de criar um podcast do Me Convida pra gente falar de maternidade atípica, de pessoas reais, de autocuidado, de profissional da mulher, né, no mercado de trabalho, de uma forma geral, eu falei, então vamos lá, vou com medo, mas eu vou. Então, nesse primeiro episódio do Me Convida, além da gente estar se apresentando aqui, de você estar me conhecendo, eu vou poder trazer para vocês aqui uma pessoa que eu trouxe eu acho assim, no primeiro episódio você tem que trazer uma convidada que vai marcar, não é isso? Então, no nosso primeiro episódio do Me Convida, eu trouxe a Michele Tomás. A Mi, ela é neuropsicóloga, ela é gestora da clínica CLIA, ela é especialista no transtorno do TEA e outros transtornos do desenvolvimento. E, assim, além de tudo, desde já, Mi, eu queria te agradecer por você fazer parte dessa estreia, de você ser a primeira pessoa que a gente vai trazer aqui no Me Convida. E também, claro, de você doar esse tempo, que eu sei que é corrido para você partilhar um pouquinho desse conhecimento que você tem com a gente. Muito obrigada, viu? Mi, eu só tenho a agradecer. Eu acho que vai ser um programa maravilhoso, fantástico, tem tudo para dar certo. Acho que as mães precisam dessas informações, não só as mães, mas responsáveis, cuidadores, às vezes profissionais, precisam de conteúdo, precisam de informação de qualidade. E conhecendo, né, você, então tenho certeza que você tem esse cuidado de quem você vai trazer, as informações que vai passar e que vai abranger muitas coisas e vai tocar o coração das pessoas realmente do jeito que é, porque é um carinho. Então, acho que o intuito do Me Convida é transmitir esse carinho, essa paixão e assuntos que sejam importantes. Então, para mim, é uma honra estar participando da inauguração. Eu não podia estar mais feliz. Acho que é um presente que você me deu. Então, estou muito grata de estar aqui. Eu que agradeço, Mi. Isso é demais. Mi, assim, antes da gente começar, que eu sei que tem, assim, muita gente que quer saber muita coisa, né? Antes da gente começar o bloco, nas minhas redes sociais eu tinha divulgado também o que as pessoas gostariam de saber de uma profissional, né, especialista na área. Quais são as dúvidas? O que seria interessante a gente trazer no primeiro episódio, no primeiro programa? E aí, antes de trazer tudo isso, acho importante a gente falar um pouco do profissional, da importância do profissional. E, assim, primeiro, conhecer a Michele, né? Falar um pouco da sua trajetória. Porque a gente está em um momento, assim, tão difícil, né? Em tempos difíceis, de profissionais que não têm esse mesmo comprometimento. Que a gente fala assim, é um dom, né, Michele? É um dom. Né? E nós estamos vendo várias negligências em relação a profissionais que estão tratando o autismo. Então, assim, um pouquinho que você poderia trazer para todo mundo que está assistindo hoje, a gente podia falar um pouco da sua trajetória. Quem é a Michele? Por que a Michele é neuropsicóloga? E qual é o trabalho que vocês fazem lá na CLIA? Porque você hoje é gestora responsável da CLIA, não é isso? Isso. Então, acho que, primeiramente, as notícias trágicas que chegam
são tragédias. Infelizmente, é uma falta de comprometimento dos profissionais. Eu acho que para a gente exercer um trabalho com pessoas, e eu acho que a psicologia é isso, eu sou psicóloga de formação, e trabalhar com pessoas é o amor ao próximo, é a dedicação ao próximo, independente seja um desenvolvimento típico ou atípico, porque desenvolvimento típico também temos hoje ansiedade, depressão, que vem tendo um aumento crescente, né, e que precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, do nosso carinho, e das pessoas atípicas, sejam adultos, sejam as nossas crianças. E hoje o que vem acontecendo dos profissionais estarem em horário de atendimento e não prestarem um atendimento devido e falarem mal e terem comportamentos agressivos, abusivos e violências psicológicas, isso é gravíssimo, isso me dói e eu choro junto com as famílias, porque é trágico, né? E são famílias que confiam no nosso trabalho para que a gente desenvolva e ajuda, e isso vem acontecendo. Então, isso, para mim, são notícias terríveis que aparecem. Mas eu sou a Michele, eu sou psicóloga de formação e eu sempre quis ser psicóloga. Nunca me passou ser outra coisa na vida. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas, né? E aí eu fui me especializando, então eu fiz a especialização em ABA, para transtornos do neurodesenvolvimento, para trabalhar com principalmente o autismo. Sempre gostei de crianças, então é uma paixão que eu tenho, eu gosto de atender crianças, eu gosto de trabalhar com crianças. Eu fiz a neuropsicologia porque hoje a gente tem-se muito diagnósticos, e a neuropsicologia ela ajuda nesse processo diagnóstico. Então é uma avaliação que a gente faz para conseguir entender o funcionamento cognitivo, para verificar para quais transtornos do neurodesenvolvimento ou transtorno de aprendizagem alguma pessoa pode ter, então tanto adultos quanto criança. Eu sou mestre em Psicologia da Saúde e sou doutoranda em Análise do Comportamento pela Universidade Federal de São Carlos, né? Gente, o currículo dela é pequeno, né? Eu acho, viu a lista? Eu não trouxe qualquer profissional aqui para falar para vocês, não, viu? Ô, Mi, já que a gente vai abordar, você falou transtornos do desenvolvimento, o que seria esse transtorno do desenvolvimento? Quais são os transtornos do desenvolvimento, assim, que você poderia citar pra gente? Hoje, acho que os mais comuns que a gente vem acompanhando, né? Hoje a gente tem o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e que teve uma crescente no número de diagnóstico, né, Mi, que a gente estava vendo. E que é uma dificuldade, né? Então, é um transtorno. Ele é chamado de espectro porque ele não tem uma característica apenas. Ele é um espectro. Então, são várias características. Então, uma criança ou um adulto diagnosticado com TEA não é igual a outro. Né? Então, pode ser, tem, né, os níveis de suporte, mas tem várias características. Então, a gente vê dificuldade de interação social, dificuldade no contato visual, uma sensibilidade tátil, uma questão sensorial, questão com barulho, às vezes luminosidade. Né? Esses são os sinais mais, como é que eu posso dizer? Mais visíveis. Mais visíveis. Fáceis de perceber. Fáceis de perceber. Uma mãe que tem um filho de 1 ano e 7 meses, por exemplo, tá? Ela começa a observar algum sinal, por exemplo, andar na ponta dos pés. Esses sinais assim, mais visíveis seriam quais? Esses, além desses que você falou? Tem um andar nas pontas dos pés, tem uma falta de reciprocidade emocional e social, chama, a criança não atende, não olha, continua alheia àquilo que está acontecendo. Tem crianças não verbais com 1 ano e 7 meses, já é esperado um repertório de fala, que fale palavras isoladas, ele esteja começando a montar frasezinhas pequenas, quero, dá, né? E a criança não tem nem vocalização, nem intenção comunicativa com o outro. Às vezes usa o outro como objeto, então eu quero pegar uma coisa, não aponta para o que quer, mas leva a pessoa até ali e não se comunica para o que precisa. Então, são os sinais mais evidentes que a gente vê do autismo. E, além disso, tem uma sinceridade exagerada, não tem? Eles, né, aí vai mais principalmente ali com 7 anos, né, que já tem um desempenho, principalmente crianças nível 1 de suporte, tem dificuldade de entender piada. Então, você tem que explicar a piada, ironia. Sarcasmo, eles não entendem. Sarcasmo, não entendem. E, às vezes, são muito diretos. Então, se sua blusa tem muitos babados e que eu acho linda, ele pode virar e falar assim, por que você tá com tudo isso de babado? É babador? Né? Por quê? Porque não vai ter esse filtro.
né? Para eles é o que eles percebem, eles falam. Olha. E não é numa maldade. E as pessoas hoje têm muito isso. Ai, fulano falou tal coisa e não teve, né? Eu atendo alguns adultos com autismo e muitos chegam. Teve um adulto, engenheiro, trabalha numa empresa grande, renomada, e ele foi para uma reunião que estavam fazendo propagandas de uma possibilidade de uma nova marca da empresa, né? De um novo símbolo. Então tinha vários quadros com símbolos. E tinham vários. E a primeira coisa que ele entrou quando ele chegou, nossa, pra que tudo isso? Precisa de tudo isso? Nossa, mas tem uns feios, né? E aí, sincericídio total. Total. Sim. E aí o chefe olhou, ele não percebeu, e no final da reunião o chefe precisou, olha, tem várias opções que a gente vai votar para descobrir qual que é o melhor, qual que se encaixa mais. Mas você não pode falar desse jeito, porque foi o trabalho de várias pessoas que estavam expostos ali, das pessoas que faziam parte daquela reunião. E as pessoas podem se sentir ofendidas. E aí ele entendeu o que tinha falado. Quando o autista é criança, é bonitinho, né, Michele? Mas depois que ele vira adulto, isso vira um prejuízo na vida social dele, né? Vou dar uma das pérolas do meu filho, que eu só passo gafe com o Valentim. Só gafe. Estamos numa festinha, né, de aniversário do amiguinho da escola. E o amiguinho, muito carinhoso, vira pro Valentim e fala assim: Valentim, você pode ser meu amigo? Valentim, não quero. E aí, assim, eu super sem graça, olhando pra mãe, imagina, ele quer sim. Né, meu filho? Você vai ser amigo dele. Vai sim, né, Valentim? Ele, não quero. Aí eu já assim, não, ele tá cansado. Aí você vira pra mãe, né? Aí vem de novo. Aí a criança, Valentim, você gosta de mim? Não, para de falar. Minha filha. Aí a mãe vira e fala assim: filho, ele não quer ser seu amigo. Não, ele quer. Ele vai ser amigo dele, sim. Olha aqui, dá a mão pra ele, Valentim. Vamos lá. Porque a gente passa muitos momentos parecidos. Porque eles não têm filtro, né? E a gente vai ter que ensinar o tratamento, né, pra isso. Que na vida, a gente não pode dizer tudo que passa na nossa cabeça. Porque a gente magoa, não é isso? Sim. Então, eu sempre cito isso porque isso também faz parte do tratamento, o comportamento das relações, né? Que é muito importante. Você falou aqui de alguns transtornos. Eu acho que um transtorno também que tem se falado muito, eu ouço muitas pessoas falarem também assim, ó: nossa, mas todo mundo é autista? Mas todo mundo agora é autista? Mas aumentou o número de autistas? Porque na minha época não tinha. Às vezes eu ouço da minha avó fala isso. Mas não tinha autista, gente. Mas não tem autista demais. O que você pode dizer sobre isso? Você acha que realmente aumentou ou tem N fatores que podem ter contribuído para isso? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que hoje a gente tem uma falta de profissionais no mercado e hoje as consultas acabam sendo muito mais rápidas. Então, em 5 minutos, muitas famílias entram num consultório, saem com o diagnóstico e não sabem nem o que foi diagnosticado. Então, sai lá com dois papelzinhos, um do diagnóstico e um do receituário para medicamento. E aí a família vira e fala assim: olha, o médico passou isso, mas eu só falei o que meu filho tinha de dificuldade ali, ele não explicou. Ele falou que era isso, que seja um TEA, seja um transtorno de déficit de atenção, seja uma deficiência intelectual, né? E aí passou esse medicamento e mandou eu ir atrás das terapias. Mas hoje a gente sabe que a gente tem um problema do SUS, que não consegue atender a população. Temos famílias de baixa renda e que às vezes tem uma sessão a cada 3 meses e olhe lá, não consegue consultas com os neuros. Muitas crianças que têm muitas características, muitas dificuldades e não conseguem o diagnóstico e estão crescendo com muitos prejuízos e não sabem se nomear o que é isso. Né? E as famílias não sabem, só vira e fala: meu filho tem alguma coisa, mas eu não sei o que é, porque são famílias leigas, que não têm tanto acesso à informação. E a gente viveu um período de pandemia. Verdade. Isso também pode favorecer, né? Sim, porque a gente não estava preparado para a pandemia. Quando que a gente ouvia falar de home office? Vou mentir para você, não. Eu, como adulta, eu não gosto nem de ouvir falar da pandemia. Eu não gosto nem de lembrar daquele período. Porque, para mim, foi muito difícil. Imagina para as crianças. Muitas são crianças de pandemia também que nasceram e nem tiveram relações sociais. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu não posso nem ouvir falar, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de contato físico. Eu gosto de conversar com as pessoas. Imagina você nascer assim, num momento assim. Você não conhecer também, né?
Isso limita, não limita? Isso também pode trazer um diagnóstico? Sim. Porque assim, ó, a gente vai pensar em 2 fatores. Os adultos estavam acostumados, como você disse, você é uma pessoa que gosta de contato, gosta de sair. Então a pandemia mal acabou, você já queria voltar pro seu ciclo de amizades. Já queria estar presente em churrasco, né? Vamos pro barzinho, vamos pro churrasco, vamos aproveitar. Só que teve pessoas que ficaram tão isoladas socialmente que o que acontece? Desaprenderam a ter um convívio social. E não querem mais. Então, quantas pessoas que você saía muito na pandemia, tem amigos que hoje você vira e fala assim, vamos sair? Não quero, não tô afim, não gosto. Então, houve uma diminuição nesse sentido. E as crianças, em contrapartida, as crianças são seres que vão se desenvolvendo, né? E a gente sabe que os 2 primeiros anos da vida de uma criança são os mais importantes. Ela aprende tudo. Ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a se desenvolver, ela aprende a ir no banheiro, ela aprende a pedir. É a fase da vida que a gente mais aprende, a nossa primeira infância. E a gente foi barrado das relações naquele momento. Então, as crianças que, normalmente, quando nascem, vem toda a família visitar e começa a ter um movimento na casa das pessoas para ir, não teve. Ficava com os pais ali responsáveis, no máximo os avós, né, que às vezes foram até morar junto para ajudar no período de pandemia, porque não tinha mais a escola, algo assim. E aí, elas ficaram isoladas. Os pais precisam trabalhar, porque o salário não cai na conta se não tem trabalho. E tem todo o custo de vida envolvido. A gente não estava preparado. E aí veio a pandemia, nasceu aquela criança, começou a se desenvolver e a pandemia não passava. Porque uma coisa que era um mês virou 3, virou 1 ano e foi assim por diante. E essa criança continuou se desenvolvendo sem relação nenhuma. E o que os pais, muitos, fizeram? O que dava. E o que dava para ser feito? Tela. A tela virou a babá da criança. A tela virou a babá. A professora, né? Exatamente. Por quê? Porque meu filho tá lá na tela, eu consigo trabalhar. Eu dou aquelas espiadas, né? E hoje a gente sabe que a tela vicia tanto quanto o uso de cocaína nos adultos. Então, ela é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento. E as crianças foram expostas. Hoje, o Ministério da Saúde, ele fala que crianças até 2 anos podem assistir, no máximo, começar com 2 anos, né? A partir dos 2 anos, 1 hora de tela. Crianças com 1 ano já ficavam o quê? O período todo em tela. E essa tela, ela causa uma irritabilidade, ela causa um mal-estar. A gente tinha o tempo de espera, né? Eu brinco que a gente assistia programas infantis, né? Então a gente assistia um episódio, esperava o dia inteiro para ligar a TV naquele horário para poder assistir novamente. Não, as crianças, elas têm acesso a tudo, né? Elas ficam lá, rápido, tudo muito rápido, o dedinho, né? Crianças de 2 anos mexem no celular melhor que nós. Mas muito mais, com certeza. E aí já vai lá no YouTube, coloca o vídeo, já liga pro outro, já linka o outro vídeo, o próximo episódio, não tem tempo de espera. Então não aprendem a esperar. E eu tô naquela tela, eu me isolo das interações sociais que estão acontecendo. Então, eu tenho muito prejuízo nesse sentido. Então, as crianças de pandemia também tiveram prejuízo do desenvolvimento e que podem, sim, se a gente pensa na dificuldade de interação social, às vezes são crianças mais introspectivas que falam pouco, a gente pensa na dificuldade de fala do autismo. Então, pode ser crianças que foram pouco estimuladas e que com bastante estimulação pode vir a ter um desenvolvimento, mas que pode ser que recebam um diagnóstico errôneo. Transtorno do TEA. Do TEA, por exemplo. Sim. E assim, Michele, o que você entende? Quando a gente fala de autismo, as pessoas muitas vezes elas perguntam, né? Elas se questionam. Porque quando você tem um diagnóstico, eu como mãe, eu fiz essa pergunta. A primeira pergunta que eu fiz, por que o meu filho tem autismo? Qual que é a causa? Por que aconteceu isso comigo? Né? Mas na minha família não tem ninguém autista. Depois, futuramente, a gente veio descobrir que tinha. Mas, assim, são vários fatores. Hoje tem, assim, a ciência sabe dizer? Tem uma causa específica? Existe alguma comprovação ou só teorias? O que você podia dizer? O que você falou foi, né, chama a atenção, porque a gente sempre fala, não tem ninguém na família. E depois que vem o primeiro diagnóstico, parece que a gente vai verificando que há algumas características em algumas pessoas e muitos adultos não diagnosticados, né? E muitos adultos que a gente vê que sofreram muito na infância e que hoje conseguem levar a vida, porque vai aprendendo algumas coisas ali, mas sofrem em algumas áreas específicas, né? Mas justamente isso. Então, hoje, os pontos principais são... questões ambientais podem influenciar, então, a idade da mãe, a idade do pai, principalmente a idade materna, o próprio ambiente, como estava, se usou drogas ilícitas, né, faz a saúde.
Falam, às vezes, de bebês prematuros, de um risco maior, né, devido à má formação que pode acontecer. E, principalmente, hoje, fatores genéticos. Então, tem fatores genéticos que influenciam, né? Por isso que você falou, depois a gente vai vendo alguns sinaizinhos ali em outras pessoas, porque tem fatores genéticos que também influenciam. Verdade. Na minha família, para vocês terem noção, os netos da minha avó, aparentemente, né, ninguém tem autismo. Mas os bisnetos, né, nós temos 3 casos do lado da minha mãe, que são autistas nível 1 de suporte, meninos. Muita coincidência, né? Quer dizer, para a ciência nada é coincidência, né? É genético. Então, isso também traz um conforto para a família, não traz, Michele? Porque, assim, a gente sempre quer buscar um motivo, né? É engraçado, porque quando você tem um diagnóstico de autismo, primeiro que poucas pessoas conhecem o TEA, né? Não é todo mundo que sabe o que é ou se relaciona com uma pessoa que tem. E quando você é pai, é o que você falou, as pessoas vão para o seu consultório com a receita do medicamento e somente com o CID. Olha, CID, TEA. E quando chega no seu consultório pensando assim, a gente está aqui, o que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento? Tem um tratamento eficaz? O que eu posso fazer de melhor por ele? Existe, Michele? Você pode dizer assim, tem um tratamento certo? Um melhor? O que seria melhor para uma criança desenvolver o autismo? Você pode dizer assim? Hoje a gente fala que o tratamento que mais tem trazido resultado é a ciência ABA, né, que é a análise do comportamento. Então, a gente tem o modelo Denver, que é para crianças pequenininhas, que é o que você falou, antes dos 2 anos ali, que é o ensino mais naturalístico, no qual o ambiente vai propiciar algumas formas de aprendizado. Por quê? Porque as crianças aprendem por modelo, por imitação. Então, eu vejo meu pai brincando, eu vou brincar junto, né? Então, nesse sentido. E depois a gente tem a ciência ABA, que aí é um ensino mais estruturado. Não é porque a estruturada é só na mesinha ficar aplicando ali, igual todo mundo fala. Não. A gente fala que é estruturado, por quê? Porque a gente vai criar condições de ensino para que aquela habilidade que a gente precisa ensinar, aquele comportamento que a gente quer ensinar, a criança consiga aprender. Então, eu quero que a minha filha aprenda a brincar funcional com o brinquedo. Eu quero dar uma boneca para ela e eu quero que ela pegue a colherzinha e coloque a comidinha na boca. É aprendizado. Então, como que eu vou fazer isso? Repetindo várias vezes. Olha, a boneca quer comer. Nhum, nhum, nhum. Sua vez. No começo, a criança vai virar de costas. Não quer brincar, não está acostumado com aquilo. Então, por isso que a gente fala que a ABA precisa dessa sistematização. Por quê? Porque a gente vai replicando várias vezes até que a criança consiga aprender aquilo que precisa, né? E isso que você falou, né, dos pais chegarem e tudo mais, é muito assim. Então, eles não sabem nem o que é, as causas, como funciona. Eu acho que muitas famílias sofrem do luto do diagnóstico, porque receber um diagnóstico é um luto, porque a gente tem uma idealização de como vai ser e parece que foi jogado um balde de água fria, porque como vai ser, o que vai acontecer, o que vem. E não teve ninguém para acolher essa família e falar assim, olha, está tudo bem, né? É difícil, vamos enfrentar juntos, mas estamos aqui. Está tudo bem, porque você vai ter o meu apoio e a gente vai vendo até onde a gente consegue desenvolver. Mas é muito triste essa falta de acolhimento que existe hoje, né, Mi? Assim, vamos falar a verdade, se a cada 36 nascimentos a gente sabe que um deles pode ser o autismo, já era para a nossa sociedade, para as políticas públicas, né? Para estarem preparadas, para ter um olhar diferenciado para esse transtorno, né? Se tem um aumento, a gente já tem que pensar em preparar os profissionais das escolas. As escolas teriam que ter um curso já pensando no ABA, num tipo de abordagem, né, para tratar aquela criança. Os locais, né, já estiverem já acessíveis no supermercado. Agora que a gente tem as salas sensoriais, né? Lá no INSS, inclusive, a gente tem... nós colocamos nas nossas agências as salas sensoriais com brinquedos de estimulação, para justamente quando essa mãe for no órgão público, ela ter onde a criança ficar e não prejudicar. E, além desses transtornos que você fala assim, a pandemia trouxe também várias dificuldades para os adultos, não só para as crianças. O TDAH foi um deles, não foi? E, assim, o TDAH, claro, nasce com a pessoa, mas ela pode ser agravada, né? Ou desenvolvida.
todo transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai ver indícios desde a primeira infância. Então, as características aparecem desde a primeira infância, tem os sinais de alerta. Quando você falou que tem 3 meninos na sua família com diagnóstico de TEA, o diagnóstico de meninas normalmente é mais difícil. Então, as meninas têm um nível maior de suporte, né, e depois vão desenvolvendo algumas habilidades, mas muitas mulheres adultas, é muito difícil o diagnóstico de autismo, porque normalmente elas camuflam muito as dificuldades que têm. Às vezes por conseguir falar, contar piadas e se desenvolver socialmente, vai mascarando as dificuldades que têm. Ninguém pensa no depois. Eu avaliei uma adulta com suspeita de TEA, que era isso, dava palestras tranquilamente, falava em público muito bem. Saía do evento, precisava dormir 2 dias, não conseguia ter interação por 2 dias, do tanto que aquilo gerava uma estafe, né? E não conseguia, e se trancava, apagava a luz, tinha uma questão sensorial. Foi na formatura do filho, de óculos escuros, porque as luzes incomodavam muito. Então, são as dificuldades e as camuflagens que vai acontecendo. O déficit de atenção é realmente uma dificuldade em sustentar a atenção e uma hiperatividade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que começa uma tarefa, para pela metade, aí quando você vai ver, estava lavando louça, parou, foi recolher a roupa da máquina, começou a estender, os pregador ficou lá em cima, foi ver de novo a louça, aí olhou assim, esqueceu de colocar o pregador de calcinha ali no varal, sabe? Então, as tarefas, procrastina, começa muita coisa, ou vira nos 45 do segundo tempo, entrega as coisas para o chefe e fala, se eu tivesse feito 2 semanas atrás, que era o meu prazo, eu tinha feito um relatório muito bom, mas ficou bom pelo tempo limite, que eu tive, né? Mas é sempre no limite, é aquela entrega imediata. Ou eu postergo, eu já vou, e aí fica no celular, fica fazendo outra coisa, e vem uma frustração muito grande. Então, muitas pessoas que têm também o déficit de atenção têm um quadro ansioso muito grande, justamente por isso, porque se cobram de não conseguir entregar aquilo que querem, e que muitas têm muito potencial, porque quem entrega as coisas no 45 do segundo tempo? É porque tem potencial. Então, normalmente são pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo muito preservado, mas que acaba aplicando isso no adulto. Na criança, é aquele aluno que a professora fica, fulaninho tá viajando na maionese. Ou, fulano, você tava brincando, o que eu tava falando aqui? E a criança vai e fala tudo que a professora tava falando. E aí ela fica boquiaberta, porque como assim ele tava? Tava, mas ele não tem aquele comportamento. Ele tava como se tivesse formiguinha, tava brincando com os lápis, mas consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo isso gera um cansaço. Esgotamento. Um esgotamento. E depois de um tempo, eu não consigo focar em tantas coisas. Enquanto aquilo tá fácil, eu consigo. Só que depois as coisas vão ficando mais difíceis, porque os conteúdos vão ficando mais difíceis, não consegue dar conta. Então, é aí que é onde a gente precisa entrar para criar algumas estratégias, né? Seja, por exemplo, tem na mesinha, muitas crianças com TDAH, tem uma cordinha embaixo, para justamente apoiar o pé, porque às vezes o pé não chega no chão, fica balançando assim. Então, a cordinha dá essa sustentação para dar um maior equilíbrio. Tentar não deixar muitos materiais expostos na mesa, porque se tiver 2 lápis ali, eles vão tender a brincar de espadinha enquanto está na aula. Então, tentar deixar o ambiente mais clean possível. Sentar na frente, porque se sentar atrás, vai dar um jeito de se distrair com o que está acontecendo ali atrás, vai ver todo mundo que está levantando para ir jogar o papel no lixo, né? Assim, então, vamos falar a verdade, assim, quando você tem um diagnóstico, você sabe o que você tem, parece que o mundo se abriu, né? Parece que agora minha vida vai andar. Agora eu tô entendendo por que eu sou assim. Comigo foi assim. Eu tenho transtorno do déficit de atenção, né, hiperatividade, mas eu só tenho o H. Entende? Só hiperatividade. Eu sou muito hiperativa. Mas, assim, como eu era uma criança que eu ia muito bem na escola, eu tirava boas notas, eu era muito rápida, eu fazia a prova, eu era a primeira a entregar rápido para me livrar logo, para eu ir brincar. Eu nunca dei trabalho para minha mãe em relação a isso. Eu tinha uma memória muito boa, adorava escrever. E minha mãe nunca percebeu. Falou assim, será? Porque, assim, o meu irmão tem TDAH. Aquele que dava trabalho na escola, ela buscava mais atenção dela. Uhum. E aí, aos 35 anos, eu fui diagnosticada com a hiperatividade. E depois que eu tive o diagnóstico, e depois que eu comecei a tomar o medicamento, pelo amor de Deus, a minha vida é outra. Eu ficava pensando, gente, como eu sofri na faculdade, na escola, estudando. Às vezes eu não dormia. Eu tive muita insônia na infância, na adolescência. Sempre muito cansada. Eu nunca gostei de atividade física, eu acho que é isso, porque eu estava sempre cansada, né?
Então, assim, eu acho que o primeiro, tanto adulto quanto criança, acho que o que é mais importante para uma pessoa é você saber o que você tem. Nomear. Nomear. Nossa, como é bom nomear. Ter um nome, existir, né? Exato. Que é o mais difícil. Porque eu falo isso do Teia, porque a mãe, às vezes, ela sabe que tem alguma coisa estranha. Ela olha aquela criança, ela fala, mas, nossa, tem algo diferente. Mas ela não sabe rotular, ela não sabe dizer o que é. E eu acho que essa ansiedade, esse não saber, é o que mais te consome, não é? Eu acho que quando a gente nomeia, a gente não vai nomear pra assim... Pra rotular. Pra rotular. Não. A gente vai nomear, por quê? Porque eu sei que tem essa dificuldade, essas características. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Não é para usar o diagnóstico como uma muleta, mas como uma alavanca, porque eu sei que eu tenho essas dificuldades. Então, por exemplo, se eu perco compromissos, eu preciso aprender a usar uma agenda para eu me conscientizar que naqueles horários eu tenho compromisso. É para a gente criar formas da pessoa viver bem com aquele diagnóstico. Porque eu acho que a terapia em si é isso, independente de como seja para um adulto ou para uma criança, o que a gente quer? Dar melhor possibilidade de qualidade de vida, trabalhar a independência, para que eles consigam atingir o seu maior potencial em entrega. É isso, é conseguir viver uma vida com qualidade, dentro das possibilidades, entendendo que vão ter alguns desafios, né? E a gente conseguir trabalhar em cima desses desafios. Voltando no TEIA-me, mudou, né, a nomenclatura de como descrever os níveis de suporte, né? Antes tinham outros nomes, nível leve, moderado, grave, síndrome de Asperger, né? São nomes, assim, que hoje não estão sendo utilizados, né? Não, caíram em desuso. Hoje a gente vai por nível de suporte, que é justamente isso que a gente estava conversando, do repertório de habilidades. Então, uma criança nível 1 de suporte é uma criança que consegue ter um desempenho melhor sem tanta necessidade do adulto. Então, é aquele que às vezes vai ter mais dificuldade realmente numa piada, num sarcasmo, mas que consegue fazer as atividades de vida diária que a gente chama de AVDs com uma independência, consegue tomar banho, consegue ir lá cortar a unha, lavar o cabelo, consegue comer sozinho, colocar comida no prato, então tem uma independência. Uma criança nível 2 de suporte vai precisar de uma maior ajuda para fazer as coisas. Não precisa talvez que dê a comida na boca, mas talvez precisa que monte o prato e deixe tudo ali preparado já. No banho, talvez não precisa que lave, mas vai precisar falar cabeça, mão, pé. Vai precisar de um suporte maior para fazer a secagem. Uma criança nível 3 de suporte, normalmente são as crianças que não são verbais e que têm um maior prejuízo cognitivo nesse sentido. Então, precisa de um suporte para a maioria das habilidades. Aquela criança que vai andar na rua precisa estar de mão dada, senão pode atravessar a rua sem olhar, que tem um risco maior, porque a gente precisa de uma maior atenção, né? Então, hoje a gente classifica por nível de suporte. Lembrando que, normalmente, o TEIA, ele não vem sozinho. Então, é comum haver comorbidades no TEIA. Hoje, as mais comuns que a gente vê é o TDAH, é a ADI, que é a deficiência intelectual. Então, normalmente, as crianças nível 3 de suporte ou nível 2 de suporte pode apresentar a deficiência intelectual, que é realmente um baixo desempenho cognitivo, principalmente no comportamento adaptativo, que é isso, habilidade de lazer, de vida diária, né, de atividades em casa, e no mercado sozinho não vai conseguir receber o troco ali, porque não tem tanta essa noção monetária, né? E para alguns adultos e adolescentes, hoje a gente tem os quadros de ansiedade e de depressão que estão muito comuns, né? Que hoje a gente estava vendo que o nível de suicídio de adultos, de jovens, né, na adolescência, está muito alto com o diagnóstico de TEIA. Não é só, né, os adolescentes. A gente vê, não sei se você tem observado, mas assim, cada dia mais tragédias a gente tem visto. E assim, nós que somos mães atípicas, então, de chorar junto, de sofrer mesmo, de ter medo do que a sociedade está se transformando. Porque eu tenho visto muito, e assim, quando eu vejo uma mãe, o número de suicídios, né, das mães autistas, e inclusive de levar o filho junto com ela naquela situação. Porque ela tem medo também, porque não tem ninguém que vai olhar para aquele filho. Às vezes a gente fala que é um chamado, não é? De desespero.
chegou num limite, ela não tem saída. Porque para chegar numa situação dessa, eu acredito que você esteja muito doente, né? Você não tem capacidade plena mental nenhuma, né? Hoje a gente está numa sociedade que tem um índice de saúde mental que está com muito prejuízo, né? E realmente são mães que não teve assistência, que têm um nível de suporte, o filho muito grande. E é aquele medo, se acontecer alguma coisa comigo, com quem que meu filho vai ficar? E que às vezes não está dando conta daquela sua situação. E ela não quer acabar com a vida dela nem com a vida do filho. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Eu não quero tirar a minha vida e a vida do meu filho, mas eu preciso que esse sofrimento pare. E a forma que elas encontram de tirar o sofrimento, muitas vezes, é isso, é acabando com a própria vida. E que é uma tragédia. E é aquilo que você estava falando, é a falta de políticas públicas, é a falta de tratamento, é a falta de apoio que ainda existe nesse sentido, que precisam ser criados. As famílias, principalmente com crianças com desenvolvimento atípico, e crianças se tornam adolescentes e se tornam adultos. Né? Então, pensando num adulto nível 3 de suporte, que muitas vezes não consegue ir para o mercado de trabalho e que fica na dependência daquela mãe, elas precisam de ajuda, elas precisam ser vistas e elas não se sentem vistas. E é o que você falou, parece que as pessoas, quando a criança é bonitinho, depois o adolescente puxou o cabelo de uma colega, nossa, olha lá, não tem educação, não está aprendendo nada. Vai virar um marginal. Exatamente. Mal criado, não teve educação, né? Sempre assim. Muito julgamento. Sim. Então, elas não dão conta disso. E a diferença também é porque, assim, eu falo muito isso. O síndrome de Down, ele tem as feições características da deficiência. E o autismo não tem cara, né? E isso também é um certo prejuízo, de certa forma. Teve um caso que me comoveu muito, que uma familiar trouxe para mim, lá para a associação. Ela é irmã de um rapaz de 18 anos, ele é autista nível 3 de suporte. E eles sempre utilizaram o transporte público para levá-lo para as terapias, né? Só que em um determinado momento, ele tocou no cabelo de uma moça, naquele momento, e aí praticamente foi linchado dentro do ônibus por outros homens. Por quê? O rapaz que está dentro do ônibus, ele olha um homem de 18 anos tocando no cabelo, o que ele pensa? É um agressor, é um assédio. E não sabe que é o TEA. Isso também acontece, e muito. E como que essa família vai andar de ônibus agora? Né? E foi uma criança que também não teve um tratamento, um acompanhamento. Então, ela não pôde... Ela não tem esse discernimento, eu não posso tocar. Né? Então, tudo isso... Imagina a vida dessa família, dessa mãe. Muito, muito triste. E, assim, quando você fala do tratamento em si, de tudo que a gente disse, do início, da causa, o tratamento, o que a gente busca? Evolução. Evolução. Que eles andem com as próprias pernas, porque o sonho é o nosso sonho. Que eles tenham autonomia, liberdade econômica, que o Valentim forme, que o Valentim namore, que o Valentim seja um adulto que sobreviva sem mim, né? Não é o nosso sonho? Tanto da mãe típica quanto atípica. E aí, o que você podia dizer, assim, de todo esse tempo que você tem de clínica, o que você acha que é mais importante dentro de uma evolução no tratamento, de sucesso? O que seria o que mais contribui? Quais seriam os personagens mais relevantes ou o que mais você vê que funciona? O que a gente precisa é os ajustes. Então, a gente precisa ter profissionais qualificados, né? E profissionais como um todo. Tanto os terapeutas como psicólogos, fonoterapeuta ocupacional, psicopedagogo, o médico. Precisa ter um médico muito parceiro, que entenda que às vezes a gente vai levar algumas demandas, porque os comportamentos vão mudando. As dificuldades podem aumentar, pode diminuir. Então, que a gente tá... E às vezes precisa de ajuste de medicamento, né? Às vezes precisa de algum suporte nesse sentido. E para nos ajudar no tratamento. Então, ter uma equipe médica de profissionais boa, amparada e que se comuniquem. Em contrapartida, junto com a escola. Por quê? Porque fica muito tempo na clínica, fica tempo com esses profissionais. Mas a escola também faz parte da vida dessa criança.
né? Precisa estar lá. E quem está na escola precisa entender quais são as dificuldades, os pontos de atenção. Precisa, quando vê um comportamento, agir da mesma forma que a gente age na clínica, porque não adianta a escola fazer uma coisa e a clínica fazer outra. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Tem que falar a mesma língua. E a família? Sim. A família precisa ter um suporte, de ter esse acolhimento, de entender o que os profissionais estão fazendo, que os objetivos da família também estejam sendo trabalhados na terapia. Porque não adianta eu estar ensinando o meu filho, por exemplo, a ler, se a prioridade da família nesse momento é o desfraude. Por quê? Não, porque tem o tempo do desfraude. A criança precisa começar a ter algumas percepções sensoriais, de urinar, de evacuar, que o corpo precisa dar alguns sinais? Precisam. Mas também em terapia a gente consegue sinalizar isso. Então é ter todo mundo falando a mesma língua, casa, escola e a clínica, né, e o ambiente, para que a gente tenha uma evolução de sucesso. Mas a gente precisa ser parceiros. Na verdade, assim, se nós tivermos essa tríade, né, que a gente fala, família, escola e profissionais, isso vai contribuir muito para a evolução dessa criança. E perdendo essas características ao longo da vida, do autismo, ele vai perder, ele vai conseguir... perdendo algumas características e evoluindo, claro. Vai aprendendo comportamentos. Contato visual é uma dificuldade no TEA. Mas a gente consegue treinar. Na criança a gente não fala, né? Olha pra mim, eu tô falando, presta atenção. E ele começa a sustentar. Então vai diminuindo as dificuldades, porque foi treinado. Justamente isso. Entendi. Né? Então, tende sim. A gente fala, então ele perde o diagnóstico? Não perde o diagnóstico, né? Recebeu o diagnóstico médico, precisou-se de um tratamento e evoluiu com o tratamento. Verdade. Né? E teve a evolução nas habilidades ali que precisavam. Consegue manter conversa. O Valen mesmo, que você fala, ele gosta de assuntos de dinossauro. Verdade. Se você está falando com ele um assunto de dinossauro, ele vai participar, ele vai te contar. Agora, às vezes, se você perguntar talvez como seja o dia dele, seja uma conversa muito mais curta. Sim, não, tá, ok. Não vai entrar tanto em detalhes. Sim, porque eles só vão gostar de falar sobre o hiperfoco deles. Sobre o interesse, né, que eles têm. E o que a gente tem que fazer? Ensinar a conversar sobre assuntos que não sejam do interesse. Olha, eu entendi que você me falou do seu dinossauro, mas agora eu quero falar sobre a minha boneca. E a minha boneca está vestindo um vestido assim. E fazer ele se atentar naquilo que eu estou falando. Para quê? Porque futuramente ele vai se atentar ao assunto do outro. E vai conseguir haver essa troca comunicativa. Verdade. Porque eles não sabem nem conversar, né? Você tem que ensinar desde o zero. Desde o zero. Esse transtorno, além de todos os outros, né? A gente percebe que ele sempre vai acarretar um prejuízo na vida social, não é isso? Quando você recebe as pessoas na clínica, você percebe que a grande maioria tem um prejuízo mais relacionado ao trabalho ou ao familiar, às relações familiares, ou de tudo no modo geral? No modo geral, principalmente o social. Muitos... Eu tenho 2 casos de trabalho, por exemplo, que eu posso dar exemplos, mas que também é bem difícil. Eu avaliei um menino já com 18 anos também, que tinha bastante caráter, com 20 anos, e já estava no mercado de trabalho, um funcionário exemplar que recebe promoção a cada 3 meses, mas tem uma dificuldade em lidar com figura de autoridade. Com hierarquia? Com hierarquia. Caramba. Então, recebeu o diagnóstico de TEA. Então, em questão de criatividade, em questão de desempenho, vai muito bem. Mas lidar com figuras de autoridade e, às vezes, com o horário, sempre chegava mais atrasado, né? Então, tinha uma dificuldade nesse sentido. E, por isso, acabava sendo desligado, né? Então, não conseguia se manter muito em emprego por conta disso. E teve um outro que também passa e que foi justamente isso. Tinha o distúrbio do sono em comorbidade. Então, ele não dormia muitas noites. E aí, entrava muito atrasado, perdia a hora. O gestor não conseguiu entender, mesmo indo carta do médico, mesmo indo, né, um relatório do profissional explicando essa dificuldade, que precisaria ali de um tempo de ajuste, uma porque ele tinha acabado de entrar numa área nova. Então, tudo que é novidade gera ansiedade para eles muito maior. Né? Mudança, mudou a rotina. Então, gerou uma ansiedade muito grande. Então, uma pessoa que se adaptaria, às vezes, em 2 meses,
meses, ele precisou de mais tempo. E a empresa não teve esse tempo. Fez o desligamento antes, porque não estava cumprindo ali as expectativas, né? Sim, as pessoas não têm a noção da rotina, o quanto é importante a rotina para o autista. Muitas vezes eu vou buscar o Valentim na escola e a gente sempre faz o mesmo caminho, né? Mas tem que parar na padaria todos os dias e comprar 6 pães, tá? Todos os dias. E eu tenho que fazer o mesmo caminho. Se eu mudar por algum motivo, tá interditado, eu tiver que dar a volta, ele já começa a gritar e a chorar, sem parar. Porque aquilo gera uma insegurança nele. E ele fala, nós vamos comprar o pão, né, mamãe? Nós vamos passar na padaria, né, mamãe? Você está indo, né, mamãe? Eu falei, sim. Aí eu explico, tá fechado, a mamãe vai chegar lá. Vamos contar. E aí eu tenho que criar uma história lúdica de uma forma, por que a gente mudou o caminho? Para que ele tenha... Porque parece a sensação que ele fala, que às vezes ele, da forma dele, né? Ele fala, eu vou cair. Meu coração tá doendo. Ele não consegue expressar, porque ele é muito criança, mas eu entendo que é uma frustração tão grande. Então, assim, eu acho que as emoções nele são muito mais potentes, né? Nosso sofrimento é muito mínimo perto do que eles sentem. Parece que eles vão morrer. Intensos. Isso, intensidade. Acho que essa é a palavra. Autismo é intensidade, não é? É isso. Impressionante. E você percebe também, não sei se você teve algum caso que você já tratou famílias. O que eu percebo, Michele, é que as famílias, elas precisam estar fortes, elas precisam estar estruturadas para poder lidar com aquela criança. Porque exige muito da gente, né? Porque a gente tem que brigar, resolver, aprender, porque muitas famílias estão aprendendo a lidar também com isso. Existem mães que, quando têm o diagnóstico também, entram num processo de negação. Na negação, assim, às vezes o pai lida bem, a mãe não, ou ao contrário, o pai não lida tão bem, acaba existindo o divórcio, as pessoas se divorciam, porque o autismo também gera uma crise no casamento. Muitas das vezes, o casal começa a brigar. Qual é o melhor método para o filho? Não, meu filho tem sim algo, a gente tem que correr atrás. O outro discorda. Eu já vi vários casais se separarem. No meu casamento mesmo, eu briguei muito com meu marido no início, porque eu tinha uma percepção e para ele estava tudo bem. Eu estava sofrendo. E ele falou, não, a gente vai dar certo, o Valentim vai fazer o tratamento. Ele é um menino inteligente, ele estava muito positivo, porque é do meu marido, ele leva tudo isso na vida. E eu não, eu estava assim, ai meu Deus, e agora? Sabe a ansiedade? Então, acho que quando você tem esse diagnóstico, ele causa uma mudança familiar dentro da estrutura. E assim, como ajudar uma família que está passando por isso? O que essa família deveria procurar? Aquilo que a gente estava conversando. É o processo de luto. É o luto daquele filho idealizado, né? Porque é uma mudança. E eu estava vendo um vídeo recentemente que falava justamente isso. Ninguém nasce preparado para ser pai de autista, né? Ninguém idealiza isso de autista ou de um transtorno, de uma deficiência ou de alguma síndrome, né? Porque tem toda uma idealização por trás. Então, eu acho que esse acolhimento, acesso à informação, mas informação de qualidade. Sim. Né? E hoje a gente sabe que muitas coisas que a gente não tem é isso. Mas é ter acesso à informação de qualidade, é conseguir fazer esse acolhimento e explicar para as famílias os processos. Acho que quanto mais informação, mais clareza elas têm, mais elas vão conseguir entender onde elas vão passar. Porque da previsibilidade, a gente precisa de previsibilidade também, de saber o que está acontecendo, do que pode acontecer. Porque parece que quando vem um diagnóstico, entra um buraco negro. O que vai acontecer? E fica tudo preto. A gente não tem clareza de nada. Então, quando começa a vir as informações que, olha, tem um tratamento que vai ajudá-lo, tem um medicamento que pode ajudar a regular o sono, porque tem crianças que não dormem, que pode ajudar a regular o sono. E aí a gente está falando de mães que não dormem, porque a criança não dorme, mas a mãe também não dorme em contrapartida. Essa mãe às vezes não dorme. Exatamente. Então, que vai clarificando isso para a família e vai ajudando. E precisam de muito apoio e terapia. Verdade. Assim, além de você trazer esse conhecimento para nós, eu acho que é uma forma, quando você traz esse conhecimento e nós estamos doando isso, trazendo isso para as pessoas,
Acho que a palavra que a gente pode dizer é acolhimento. Isso é um acolhimento. Porque você traz esclarecimento. Você tira essa nuvem, né, que paira no ar e você consegue tomar, porque assim, após a informação, o esclarecimento, vem a ação. E aí eu consigo tomar uma decisão, tomar uma iniciativa, saber quem procurar. E assim, quando você tem o diagnóstico, dependente do transtorno que a criança tenha, antes disso, qual o profissional mais adequado? A mãe está suspeitando ainda, está só numa suspeita. A escola fez um relatório. Olha, o seu filho tem comportamentos na parte cognitiva com mais prejuízos, e foi descrevendo. E ela fala, a escola geralmente faz isso, né? Procure um médico. Qual médico, qual profissional mais adequado? A gente sempre indica um neuropediatra, né? Então, a gente encaminha para o neuropediatra. É legal que essa criança também faça uma avaliação psicológica, neuropsicológica, para entender o funcionamento cognitivo, ver se realmente preenche critérios para esse transtorno, ou se é só um atraso, porque às vezes se é uma área só que está em dificuldade, pode não preencher critérios para esse transtorno. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento com outros profissionais também, que faça uma avaliação com a psicóloga, com a fono, para que quando vá para esse médico também, ou esse médico encaminhe, né, que seja uma via de mão dupla, os profissionais encaminhem para o médico e o médico encaminhe, para a gente fazer uma construção junta. Porque não precisa na primeira sessão já receber um diagnóstico. Pode ter um tempo de, olha, está acontecendo isso, então vamos investigar, porque a suspeita são essa. Vamos trabalhar em cima dessas suspeitas. E aí sim, também não estou falando para esperar 1, 2 anos para dar o diagnóstico que muitas crianças, né, não recebem. Nossa, nem falo. Do Valentim, tinha 4 meses, gente. Eu já estava assim, desesperada. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Porque você quer saber o que você falou, que era o nome. Exatamente. Então, realmente, mas também não pode ser rápido. Mas fez a primeira consulta, encaminhou, fez a avaliação ali com os profissionais, terminou, retornou, vamos fechar. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Ô, Mi, de tudo que você disse aqui, o que você podia desejar para essas famílias? O que você podia deixar, assim, de uma mensagem? Porque, assim, a gente está chegando, né? Indo já para o último bloco. O que você podia deixar, assim, de conselho? Você, como neuropsicóloga renomada, sabe bem o que as famílias anseiam. E para as pessoas também, que às vezes sabem que aquela criança ela tem umas características, mas está sem graça de falar para o cunhado ou para a irmã do filho dela. Mas queria falar de uma forma sutil, mas não tem coragem. Porque acontece muito, você observa, você vê que tem algo, mas você tem medo de contar para o pai ou para a mãe, para que eles não se sintam ofendidos ou tristes, né, de alguma forma. Acho que acho que a maior mensagem eles têm uma dificuldade, eles são diferentes, mas eles são eles. É a gente saber receber com muito amor, muito carinho. E não é ter uma vergonha. Eles têm um transtorno, então é uma condição, né? Então é receber essa condição, porque muitos pais se sentem envergonhados mesmo. Sim. Mas eu acho que às vezes quando a gente nomeia fica tão mais fácil, até para as famílias conseguirem lidar para o outro. Então investiguem, verifiquem, se informem e lutem pelos direitos. Né? Porque tem que lutar pelos direitos. Eles têm direitos e precisam receber esses direitos. Verdade. Você tem toda a razão. E a maioria não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Tem direito. Se tem direito, vamos atrás. Verdade. Não é? E esse primeiro episódio do Me Convida, ele fez sentido para você? Ele te tocou de alguma forma? Quando você nos ouviu, você achou que uma pessoa em especial deveria ter ouvido esse episódio? Então, manda para ela, compartilha, divulga e ajuda essa pessoa. E ajuda a gente a espalhar essa informação, esse canal, chegar em inúmeras famílias e a gente ajudar todo mundo. E você contribuir para isso também. Porque a gente esclareceu um pouquinho, a Michelle esclarece para mim, todos os dias, quando eu tenho contato com ela. E agora a gente vai ter essa oportunidade para esclarecer para você. Mi, qual é a rede social da CLIA? A gente tem hoje a CLIA Piracicaba, a CLIA mesmo de Santo André e CLIA Campinas. Então pode nos seguir no Instagram. Tá joia. Vou pedir para colocar aqui, viu? Sua rede social. E o seu pessoal? O meu pessoal tá como Michelle Tomás, psicóloga. Então, quem não teve a oportunidade de ver o episódio completo, mas quer ver, porque tá gravado, vocês vão conseguir ver quantas vezes vocês quiserem.
E aí dá pra ver até pedacinho, pedação, quanto vocês quiserem. Vocês vão poder ver lá no YouTube, no canal da Nova Onda Limeira. Vão poder assistir os cortes que a gente vai fazer lá na minha rede social, no Michele RM Totti. E também na da associação, na APAP, Piracicaba. Obrigada, viu, Mi? Obrigada mesmo por estar aqui hoje. Nossa, eu que agradeço, foi maravilhoso. E em nome, né, meu e da clínica, então o nome da Clia, Piracicaba, Campinas e Santo André, a gente Obrigada, agradece Clia. muito. Estamos à disposição, quem precisar, tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que vamos ser atendido com todo carinho. Clia, obrigada por ter liberado a Michele hoje, viu? Obrigadão, Mi. Um beijo grande. Obrigada, Mi. Obrigada por tudo.